Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada nessa quarta-feira, que Deus venha falar conosco nessa mensagem, nessa breve mensagem. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, e se você quiser saber mais sobre o projeto de aconselhamento, é só mandar um e-mail para o e-mail que estará no comentário fixado. Esse projeto tem sido uma bênção, os irmãos que têm participado, nós temos, pela graça de Deus, visto os resultados. É muito importante, às vezes, a gente ter alguém que olhe para o nosso processo de fora. Eu sempre digo que ninguém consegue enxergar tão bem, né, uma luta, uma adversidade, um furacão, como aquele que está de fora do furacão. Quem está vivendo o processo, quem está no meio do redemoinho ali da adversidade, não consegue enxergar. Então, de fora, nós temos uma facilidade de analisar de uma maneira mais fria todo o contexto e todos os eventos. Então, o projeto de aconselhamento ele vem com esse intuito, e eu tenho certeza que eu passei por muitos processos que muitos irmãos, a maioria aqui, vivem, processos na área de restauração de relacionamentos, processos de enfermidade, processos de desemprego, de questões financeiras, e pela graça, aquilo que eu puder compartilhar, eu vou estar compartilhando nesse projeto de aconselhamento. O texto nosso dessa manhã, na nossa meditação, está lá em Provérbios, é um versículo muito, muito conhecido, mas eu confesso que eu explorei pouco ele aqui, né? Mas sempre mencionei. Diz assim, Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Texto muito mencionado. Eu acho que esse texto aqui é um daqueles textos que, embora muitas pessoas não tenham lido a Bíblia inteira, conhecem. É um texto de fácil acesso. E ele fala sobre uma construção. E uma obra, ela tem que ter firmeza, ela tem que ter um embasamento, né? Toda edificação, ela abrange uma preocupação muito relevante, que é de se primar pelos alicerces. O alicerce, ele é a base de toda a construção. Toda construção será vã se ela não tiver um alicerce, uma coluna, ali as vigas de sustentação, as sapatas e, enfim, toda essa questão de alicerce. Você vai construir e ela vai desmoronar, uma hora ou outra. Agora, o mais importante, sobre que tipo de terreno essa casa está alicerçada? Sobre a areia? Sobre a rocha? Eu acho bonito o texto porque ele nos mostra que a mulher, ela foi responsabilizada, e não estou aqui tirando a responsabilidade do homem, o homem tem seu percentual de responsabilidade, mas a Bíblia, ela diz que a mulher sábia edifica sua casa. Logo, essa responsabilidade específica foi dada à mulher. Deus confiou divinamente à mulher, uma família edificada sobre a rocha, sobre Jesus. A mulher tem uma percepção, a mulher tem uma questão de sensibilidade muito maior do que a do homem. A mulher, sim, ela tem um governo muito maior sobre muitas questões que o homem não tem. O homem deve ser o líder, deve ser o provedor, o mantenedor, o protetor do seu lado, da sua esposa e de seus filhos, mas a mulher, sobre a mulher sábia, vem a função de edificar a sua casa. Agora, o texto ele mostra um paradoxo, e bem um contraste, na verdade, bem relevante. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. E muitas vezes, na nossa trajetória, nós agimos de maneira tola e acabamos voltando a perder tudo aquilo que Deus nos deu. E aí eu vou extrapolar a condição da mulher, né? A mulher ou o homem, né? Quando nós agimos de maneira tola, nós derrubamos a nossa casa, nós destruímos aquilo que o Senhor um dia nos entregou como um presente, nós botamos a perder aquilo que o Senhor nos deu como promessa e bênção. E eu, particularmente, não gosto de chorar pelo leite derramado. Eu acho que uma vez que a desgraça, né, no teor, no sentido literal da palavra, a falta da graça de Deus, a desgraça, recaiu sobre um lar, sobre uma situação na nossa vida, já se torna passado, né? E aí você não tem como mudar o passado. O que temos que fazer é aprender com os erros, com aquilo que fizemos de errado, que nos levou àquela situação. A questão da falta da sabedoria, e a Bíblia diz aqui que quando não há sabedoria a pessoa se torna um tolo, ela cria agravos desnecessários. Às vezes as coisas não vão chegar nem a um nível pior,
mas acaba chegando devido às nossas atitudes. Ou seja, de uma maneira resumida, às vezes nós pioramos o cenário. Às vezes nós colocamos a nossa mão, nós agimos no impulso. Uma coisa que eu noto muito, e eu acho que o cristão, ele demora a entender isso. Ele demora a entender o poder das palavras, e eu digo isso para mim, porque quantas vezes eu falo algumas coisas e o Espírito Santo ele ministra o meu coração. Hoje de manhã, eu brincando com meu filho, eu chamei ele de malandro. Eu falei, vamos malandro, que ele estava enrolando, né, para poder levantar da cama. Eu falei, levanta malandro, bora malandrinho. E depois, na hora, o Senhor testificou no meu coração sobre essa palavra. É uma palavra que existe uma carga em cima dessa palavra de malandragem, malandro, né? E talvez o que eu esteja falando, até de uma maneira despretensiosa, ingênua, né, e despreocupada, possa ser que produza alguma dificuldade. Na hora eu repreendi e falei, eu tenho que me atentar a isso. Então, o cristão ele tem um grande problema de não entender o poder das suas palavras, e muitas das vezes nós destruímos a nossa casa através das nossas palavras, porque não são palavras sábias, mas são palavras tolas. Nós agravamos. Existem palavras que elas não podem fazer parte do nosso vocabulário. Não podem fazer parte. Como por exemplo, divórcio. São palavras que quando nós falamos, nós acabamos ligando algo no mundo espiritual. Lá atrás, e acabou acontecendo. Algumas ofensas, e até em relação à nossa questão com Deus, a nossa intimidade e vivência com Deus. As palavras, elas trazem à existência o que não é, como se fosse. E eu sempre digo isso aqui no canal, Deus nos dá o exemplo através do Gênesis. E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus está dando o exemplo, olha, eu estou trazendo à existência o que não existe pelas minhas palavras. Então, se é para sair alguma coisa da nossa boca, que seja o nosso falar, um falar que edifique. Que sejam as nossas palavras, palavras de bênçãos, profetizando sim, declarando sim vitória. A mulher sábia edifica a sua casa. E a sabedoria não é a inteligência. A sabedoria não se adquire em universidade. A sabedoria não se adquire nem na escola bíblica dominical. Não. A sabedoria se adquire através da ação do Espírito Santo. Porque é uma sabedoria que vem dele, do Espírito Santo. E o que vem a ser a sabedoria, Alan? A sabedoria é a melhor forma de agir e reagir nas diversas situações que se apresentam na nossa vida. É a melhor forma de falar. E até mesmo o melhor tempo para se calar, porque até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então a sabedoria é isso, é a melhor forma de colocar as coisas no seu devido lugar. A sabedoria ela faz isso. Ela coloca as coisas certas, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. O tolo, ele derruba com as suas próprias mãos, as mãos falando das atitudes, das ações. E quantas vezes as nossas ações destruíram aquilo que Deus ao longo de anos construiu. Então todo o processo que nós vivemos é para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Deus não quer que você faça as mesmas coisas. Deus não quer que você erre novamente. Que eu erre novamente da maneira que errávamos. Eu sempre ouço as pessoas comentando, mas fulano errou comigo, ciclano errou comigo. Não. Foi embora, me abandonou. Eu sempre digo que existem duas constatações sobre uma separação. A primeira é que para um relacionamento acabar, ninguém erra sozinho. Os dois são culpados. E a segunda, quando o ninho é destruído, quem mais sofre são os filhotes. Os filhos são quem mais sofre. São eles. E dentro disso, é sempre importante ressaltarmos ou identificarmos os nossos erros. E às vezes não damos atenção sobre isso. Não buscamos alcançar a sabedoria. Não buscamos alcançar o entendimento para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Eu sempre digo, e uma vez eu trouxe um vídeo aqui no canal falando, cometa erros novos. Porque os erros velhos não são sinônimo de aprendizagem. Já os erros novos são. Se você cometeu erros novos é porque você aperfeiçoou alguns erros. É porque você já não está mais rodando. Você não está mais insistindo naquilo que você errou no passado. Agora você está errando em outra coisa. Mas que bom que seja outra coisa. Porque você está avançando.
Então, se é para errar, cometa erros novos, que não sejam os mesmos erros, aquilo que o Senhor já cansou de falar. Que às vezes Deus fala e cabe a nós decidir não querer mais fazer. Só que nós desprezamos. Olha o que diz o texto. No versículo 2, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. É o versículo 2. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza. Deus fala e a gente desobedece. Quantas vezes? Mas o intuito do Senhor é sempre nos recolocar, reposicionar para os caminhos dele, a presença dele, para que possamos edificar a nossa vida e reconstruí-la na presença de Deus. Eu estarei iniciando um projeto. Na verdade, estarei iniciando 3 projetos e depois eu vou falar sobre eles, que é o Seja um Homem de Deus. E nesse projeto eu falarei sobre os princípios de Deus para o homem, que vão totalmente na contramão daquilo que é o padrão de homem do mundo, um homem infantilizado, um homem afeminado, onde ser homem é quase que um pecado. E aí vem com aquela história de masculinidade tóxica para tudo que é lado. Então, esse projeto será apenas para varões. Eu iniciarei um outro projeto, que é um projeto sobre grupo de estudo. Vai ser um grupo de estudo chamado Pão da Vida. Vamos desenvolver textos, mensagens, e no final eu vou disponibilizar as mensagens em arquivo para levar para a igreja, para você pregar e tudo mais. E o último, e sobre isso que eu queria falar, um projeto sobre o deserto, atravessando o deserto. E nesse projeto a gente vai falar de restauração. Só que a restauração que a gente vai falar não é a restauração de algo na vida financeira, relacionamento, não. É a restauração completa da vida. Que é isso que Deus quer. Deus não é departamento de supermercado. Que tem, você olha lá, departamento de higiene pessoal, o departamento de saúde e beleza, departamento de brinquedos. Não, Deus não trabalha assim. Deus ele não quer agir só em uma área da nossa vida, não. Ele quer fazer uma reconstrução completa, uma restauração completa. Então, nesse projeto a gente vai abordar muito essa questão. Como os outros projetos, vai ter lives, vai ter conteúdo bem robusto. Mas depois, eu informo os detalhes sobre esses projetos, eu estou preparando tudo direitinho. Mas fato é, irmãos, que nós precisamos do direcionamento, precisamos sobretudo da sabedoria. E não adianta ficar lamentando por aquilo que você fez, por aquilo que eu fiz. Eu digo que quando o meu deserto se iniciou, as minhas lutas todas, meus problemas, as minhas adversidades, divórcio, doença, desemprego, acidente, eu no início achava que tudo era culpa da outra pessoa. Aí eu vivi esse momento. Depois eu cheguei a um momento em que eu achava que tudo era culpa minha. E aí eu fiquei me penalizando por esse momento. Até que finalmente eu cheguei ao entendimento que não. Todo mundo era culpado. Ninguém estava certo. O único certo era o Senhor. Que normalmente nós, quando passamos por processos dolorosos, nós até tendemos a culpá-lo. Nós escolhemos errado, nós agimos de maneira errada. Na cara de pau ainda culpamos a Deus. Né? E aí o Senhor diz lá em Ageu: examinai os vossos caminhos. Examinai os vossos caminhos. Vocês têm pedido muito e recebido pouco. E perguntais: por que, Senhor? Ou seja, estão culpando ao Senhor por algo que vocês mesmos fizeram. Estão me culpando. O texto de Ageu, o Senhor fala sobre isso. E aí a gente vai alcançando o entendimento dos porquês. E aí o nosso entendimento vai sendo mudado e a sabedoria vai sendo acrescentada. Deus não quer que você venha trilhar novamente os caminhos por onde você trilhou. Deus não quer que você venha agir da maneira que você agiu, não quer que nós venhamos agir. Ele quer te conduzir a um novo caminho, mas a um caminho de sabedoria, para que você possa, com essa sabedoria vinda dos céus, edificar a sua vida, edificar a sua casa. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia, nessa manhã. A paz do Senhor Jesus.